Olá, meus amigos, mais um dia, né? Hoje, sábado, né? Falar sobre o mercadinho de café, como que foi essa semana aí. O Clésio pediu para nós poder fazer um vídeo aí. Nós estamos aqui tentando dar uma olhadinha, né? Vem alertando no grupo aí de vocês, né, gente? Não é de hoje a questão desse mercado de café. Falei, né? A questão de tinha uma média móvel que era 330 ali no semanal, no mensal. Se perdesse, poderia ir buscar os 300. Assim, essa queda que aconteceu, a gente já estava começando a entender ela lá no meados de janeiro, né? E nós falávamos aí no grupo aí, e muitos puderam fazer participação. Quem fez participação aí não está chateado assim, porque com essa queda. Mas aquilo foi esse momento, né? A gente falava que tinha muitas opções na questão dos 300, que era put, né? Opção de venda, put, que os fundos poderiam seguir esse movimento, e parece que os fundos seguiu. Só que falta ainda mais 3 dias, tá? Vence agora dia 11, né? Para a gente poder começar a olhar o contrato de maio e depois o de setembro. Então, assim, vou fazer uma análise agora prévia do contrato agora que vai fechar dia 11, porque tem mais 3 dias ainda para a gente poder analisar e para ver como que vai fechar, tá certo? Aqui está o contrato, né? KCC2, é o contrato de maio. Aqui é banda de bola, eu vou até diminuir aqui, fechar aqui esses. Ó, a banda de bola, meu amigo, começou a ficar sobrevendido, tá? O que que é sobrevendido? Vamos dar uma olhadinha para nós entender de novo. Talvez vocês vão esquecer isso aqui que é sobrevendido. O mercado, né? O correto dele é andar na banda inferior das bandas de bola aqui, ó, né? Assim, seria andar, correto? Então, quando ele explode na banda de Bollinger, a gente fala que o mercado já começa a ficar um pouco sobrevendido. Então, ele deu uma explodida aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Ele saiu um pouco. Isso aqui no tempo diário. Eu vou colocar no semanal, que aí acho que fica mais fácil de a gente entender. Aqui, ó, no semanal você consegue ter uma noção melhor do sobrevendido, né? Era para ele acompanhar aqui as bandas de Bollinger. Ele saiu fora e saiu bem fora aqui das bandas de Bollinger, correto? Então, a gente fala começando a ficar sobrevendido. E o gráfico, ele sempre retorna, né, perto das médias, né? E a primeira média que ele costuma retornar é a média móvel de 9 dias. Então, vamos colocar ela aqui. A média móvel de 9 dias aqui. Normalmente ela vai descer um pouco, né? Ela vem um pouquinho, o gráfico volta um pouquinho. Então, assim, imagino que ela possa vir, né? Que o gráfico possa ter retornar, que isso aqui é mensal, pode ser que ele vai abrir aqui e vai retornar mais para frente aqui. Então, imagino eu, vamos pegar aqui uma resistência aqui, onde foi uma briga que teve a resistência, a última resistência aqui, tá? Vamos colocar aqui um gráfico, vamos engrossar um pouco a média. Aqui, eu vou colocar aqui. Então, aqui, ó, né, seria um ponto de briga, correto? Então, assim, se o mercado entender de fato, né, que foi só mesmo uma briga de fechar contrato e tudo mais, o mercado vai fazer uma realização. O que que é isso? A realização, quando está subindo, o mercado realiza caindo. E quando está caindo, o mercado realiza subindo. Então, assim, a gente vê o mercado, Clésio, igual você perguntou aí dos 350 cents, eu não vou falar que não, nem que sim, nem que não, mas na minha análise, pelo que eu entendo, o mercado ainda teria muito obstáculo, viu? Para poder chegar aos 350 cents. Então, assim, ele poderia fazer uma análise, uma volta positiva aqui em 320 cents, tá? Poderia ser uma positiva, mas também não garanto que vai fazer isso. Por quê? Tem muitos fatores que nesse momento, psicologicamente influencia para baixo do mercado de café. Inclusive o dólar. O dólar fechou a 5. Se consigo desenhar aqui. O dólar fechou a 5,21. Então, assim, com o dólar nessa casa de 5,20, né, barra 5,25,25, favorece pela queda do café e a mantida de posição, correto? Porque assim, esse café só poderia esquentar se o dólar ganhasse fôlego aí, tá? Ganhasse fôlego, poderia reverter essa posição, né? E o pessoal conseguir tentar fundo, na verdade, mudar de posição e tentar subir junto com o dólar, porque vai subindo o preço do café, aumenta a procura de compra, né? Mas com o dólar caindo, né? Geralmente os players, né, que torrefactores, os exportadores, eles vão aguardar para ver porque ele compra café mais barato aqui no Brasil, correto? Então tem essa questão também. Por isso que a questão de voltar para 50 cents agora
Cara, a gente do café, a gente não sabe muita coisa, né? O mercado é muito volátil, né? Donald Trump tá aí. Eu falo que Donald Trump derruba qualquer análise, né? O que a gente pode entender é o seguinte, o mercado aqui, ó, nessa região aqui, de 377 cents, no gráfico do que vai vencer agora, ele teve briga lá, ele brigou muito, que teve um caixote aqui, ó, né? Ela ficou brigando bastante, que isso aqui foi a semana de julho, ó. Olha lá, ó, brigou bastante nessa região entre 370, entre 377 e 303 cents, ó. Então, assim, o que pode querer é esse gráfico entrar aqui nessa região aqui, né, e continuar essa briga aqui, é até saudável, né, para entender, vir com mais notícia, para ver se ele ganha a força de novo e vai, né, buscar ali seus 340 cents, ou se a safra concretizar nenhuma safra muito boa, ele vem aqui, né, buscar, tem mais um fundo, vamos ver qual é o próximo fundo aqui, né? O próximo fundo seria aqui, 341 cents aqui. Então, assim, Sam, mas vai lá, cara. Nesse momento, tudo muito complicado, viu? Para a gente falar. De ir para trás, até me veio um produtor, foi até na empresa lá que eu trabalho, perguntar para mim se poderia fazer uma trave em 1.800, cara. Eu perguntei, mas qual o seu custo? Ele não soube me falar. Então, assim, infelizmente, se não tem o custo na mão, você pode fazer sim, pode dar muito certo. Mas sem o custo, tá fazendo uma trava meio suicida. Então, assim, isso para mim não faz sentido. Mas, né, a gente está olhando o horizonte, a gente vê que a safra, o clima pode ajudar, a gente pode ter safra boa em 2026, 27 e 28. Então, assim, tem tudo para 3 anos de safra muito boa e o mercado estagnar entre ali 1.400, 1.500, né, ficar 1.400 e 1.600 reais a saca de café, se nada mudar, né, sobre o clima. Então, assim, o que nós temos que fazer? Esperar, né? Esperar para ver, porque assim, eu gosto muito de olhar as médias móveis, né? Vamos ver aqui as médias móveis, o que que me fala? Vou colocar só as médias móveis aqui para a gente entender um negócio aqui. Vou pôr no tempo semanal, vou colocar as 3 médias móveis que eu falo para vocês, se é aquelas médias móveis que é um parâmetro, né? E vou também colocar, vou colocar o de maio, tá, gente? Esse mês de maio que é o mais próximo depois que vencer esse aqui. Então, assim, a média tá ali, ó. A média móvel de 9 dias, vou até tirar aqui também as bandas de bode, né? Tá em 329 cents, ó. 320 cents. É a mesma coisa que eu falei para vocês, ó. Então, assim, 350 cents para mim tá muito longe agora, viu? Tem muita briga para fazer. Tem muita briga para acontecer. Inclusive aqui, ó, 309 cents, 310 cents aqui, ó, tem briga aqui, cara. Então, assim, tem resistência em 310 cents, 310 cents. Vou ver isso aqui. Tem resistência em 310 cents, tá? Saiu aqui 10 cents. Depois, resistência em 320 cents. E claro que a média vai descer também, né? Então, assim, difícil falar para você, Cléber. Tem que esperar para ver como é que vai fechar esse mercado, cara. Vamos aguardar ver como é que vai fechar na quarta-feira, dia 11. Nós podemos ter uma noção do que vai vir para o resto do ano aí, né? Mas eu lembro muito das parciais que eu falo para vocês, né? Fazer parcial, fazer parcial, fazer parcial. Então, assim, muitas pessoas me falam: eu perdi o preço do café, o que que eu faço? Mas, ó, gente, modéstia à parte, se tivesse comigo na consultoria, você iria vender? Nem que seja uma saca, ou pelo menos, se não vender, é de teimoso, porque eu vou falar, né? Vou falar, e falo mesmo, vocês são testemunha aí, que todos os pontos estratégicos eu bati o pé na parcial, 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 parcial. Correto, meus amigos? Então, assim, é aguardar para ver, para ver o que pode acontecer, né? Igual eu falei, o gráfico deve brigar na região de 370 cents, 380 cents ali. Mas no mensal também pesou, cara. No mensal tá pesado. E se terminar para mim no gráfico mensal, abaixo, vou colocar aqui da média da banda de bora de 51 dias. Cara, se terminar aqui abaixo mesmo, cara, nós vamos ter uma briga aqui, ó. Essa região aqui, né, de fundo aqui, ó, 366. É o que eu falei lá, 366 e tal lá.
Se nada mudar, ele pode querer vir buscar a banda de bode inferior, viu? No gráfico mensal, meus amigos, né? Quanto tempo ele não vinha na banda? Desde 2023, ó, que ele não tocava a banda inferior. Então, assim, sempre andou fora das bandas e assim, nós podemos ver esse gráfico agora aqui vir buscar a banda inferior. E se vier buscar a banda inferior, isso aqui é demais, tá? A gente tá falando aí em 240 cents, né? 240 cents, entre 200 e 270, 270, 240 cents ali, meus amigos. É isso aí, cara, né? Então, assim, mercado pesado, vai ter umas brigas por aí. Não acredito muito nessa volta dos 50 cents nesse primeiro momento, salvo se vier alguma notícia aí. Correto, meus amigos? Fundo, virar a mão bastante nesses últimos dias e pode querer jogar esse café mais para baixo ainda, tá? Psicologicamente está positivo para os fundos, correto, meus amigos? Análise maior hoje, mas compensa assistir. Coloca aí nas duas vezes aí de velocidade e assistam aí, tá bom? Ainda vamos conversando. Quarta-feira, assim que virar o contrato, a gente começa a olhar outro contrato que tem um panorama melhor. Depois também a gente vai ver também sobre a questão da continuidade, né? Vai continuar. Eu preciso que vocês me dêem um feedback aí, né? Para a gente ver se a gente consegue girar esse ano novamente, de novo acompanhando o mercado de café. Eu quero também fazer uma reunião com vocês, né? Se puder todo mundo junto, né, numa videoconferência, para poder falar um pouco sobre gráfico, né? Ensinar um pouco sobre gráfico, que é melhor, que é bom para vocês também. Correto, meus amigos? Um abraço, fico com Deus aí. Espero ter ajudado bastante vocês nesse decorrer desses dias aí. Tá bom? Mas, tchau.